É o sebastianismo que a gente costuma falar, né? Fazendo alusão ao rei português que sumiu após a batalha de Alcácer Quibiri. E aí ficou se esperando, os portugueses ficaram esperando a volta dele, e o que nunca Ah, aconteceu. verdade. Eu ia falar sobre isso durante o processo para a gente explicar da onde vem esse sebastianismo, que é outra parte importantíssima, né, para a gente analisar. Bem colocado, Sérgio. Porque esse messianismo não é só da vida de Jesus, não é do fim do mundo apenas, mas é um contexto cultural que vai sendo vai se ampliando a partir de uma história, né, de um rei guerreiro. Então você colocou que mescla um São Sebastião com um Dom Sebastião. Então esse sebastianismo é uma mescla cultural que mistura um aspecto de uma esperança de um rei, e vamos considerar aqui, a ideia lá no Contestado, eles liam as histórias de Carlos Magno, né? Ou seja, olha que loucura. Interessante. Eles estavam, o monge lá, que o José Maria, ele lia para eles as histórias de Carlos Magno. E aí vinha essa história desse rei, né, sagrado, esse rei taumatúrgico, por assim dizer, né, esse rei que opera milagres, que vai depois passar para essas lideranças. Os monges lá do Contestado também tem essa relação milagreira. Mas voltando aqui, eu tenho que abrir ao tá aqui, ó. Como é que surgem essas crenças sebastianistas? Anteriormente ao aparecimento de movimentos messiânicos propriamente ditos, existiu no Brasil uma crença proveniente de Portugal, o sebastianismo, que mais tarde chegou a servir de base, pelo menos, a dois movimentos. Aí, no caso, a gente vai colocar esses dois movimentos, Canudos e Contestado. Só que entre 1530 e 1540, o sapateiro Bandarra escreveu trovas em que compilava uma série de profecias então correntes, provenientes de diversas fontes. Ou seja, esse cara, esse Bandarra, ele pegou essas trovas de tradição oral e começou a escrevê-las, né? E estava ligado diretamente a essa questão dessas profecias. Nessas profecias, prometiam a vinda de um grande príncipe senhor, o encoberto, que daria infalivelmente a Portugal a hegemonia sobre outras nações. Então já havia dentro do espaço, né, cultural português a esperança desse príncipe, desse rei encantado. E aí quando vem um jovem de 20 e poucos anos, né, que vai então se ornar como rei de Portugal, que no caso é Dom Sebastião, jovem, né, mostrando ali aquela energia, por assim dizer, de vontade de lutar, de guerrear para retomar, né, a grandeza de Portugal. Não é à toa que ele era chamado de O Desejado, porque significa que ele era esperado. E da onde veio isso? Dessa história, dessas trovas, dessa profecia. E aí, quando ele leva os seus exércitos lá no que hoje é Marrocos, em Alcácer Quibir, ele morre e o corpo desaparece. Daí, de novo, a ideia do corpo desaparecido. Jesus, a mesma coisa, lembre, né? Jesus foi enterrado, no terceiro dia, o corpo dele não está mais no túmulo. Onde é que está o corpo dele, etc. E aí ele volta, por assim dizer. E aí surge essas ideias dessa volta. No caso contestado, a mesma coisa. Os monges lá foram vários, mas os mais importantes foram dois João Maria e o Zé Maria. Esses líderes, depois de mortos, dentre os seus seguidores, todos esperavam a volta deles. Havia essa expectativa de volta. Ou como um líder dos exércitos, ou como um mensageiro, ou como um juiz. Da mesma lógica do pensamento, da doutrina, né, religiosa cristã católica, ou cristã como um todo, né, da vinda de um Messias. Por isso que nós chamamos de movimentos messiânicos. E aí, essas trovas se popularizam em Portugal, principalmente depois da morte de Dom Sebastião, elas ampliam. E com a vinda cada vez maior de portugueses para cá, e eles indo para o interior, começa a se mesclar essa cultura das trovas, dessa cultura oral, no meio rústico, formalizando então essa cultura rústica e essa expectativa da vinda do Dom Sebastião, que vai permeando, e olha para você ver, isso já no século XVI, e perpassou séculos. E o seu ápice vai acontecer no século XIX e século XX, lá no Contestado, início do século XX.
Para você ver, né, como essa cultura oral, dentro do espaço rural, ela é muito forte. Se brincar, a gente encontra ainda, em alguns desses rincões mais Encontra. isolados, alguma das características. Certeza, 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 Não, certeza. e pode ter certeza aí, você, meu ouvinte, você, minha ouvinte, que quando você ouvir essa expressão sebastianismo, agora você vai saber o porquê dela, viu?